como é sabido, nos últimos dias o Governo deu a conhecer ao país a necessidade e a sua vontade de alterar um conjunto de diplomas legislativos com um impacto seguro e forte no futuro, quer das relações laborais, quer das relações sociais. Estes diplomas têm-se centrado naquilo que se chama a alteração à legislação laboral, que é efetivamente uma necessidade no nosso país. Portugal não pode continuar a ter, como tem tido, leis laborais à medida dos anos 70 e dos anos 80. Tem que ter leis laborais condicentes com aquilo que é um país moderno, que quer ser moderno e que quer uma economia dinâmica, a crescer, capaz de ir ao encontro das necessidades quer dos trabalhadores, quer das empresas. O caminho apresentado pelo Governo, com alteração em mais de 100 artigos à legislação, é, no entanto, um caminho que não foi o correto, ou não foi aquele que poderia, de forma mais sólida, corresponder a necessidades efetivas da população, sem levantar o alarme e a sensação de discricionariedade que estas propostas do Governo apresentam. A importância de uma proposta bem feita é dar ao país a ideia de que sim, queremos mais flexibilidade, mas não aceitamos discricionariedade nesta matéria. De que sim, queremos uma lei laboral mais condicente com a economia moderna que precisamos e mais condicente com as necessidades das empresas, mas não podemos fazer dessa lei laboral um ataque às mães, um ataque à parentalidade ou um ataque aos direitos mais básicos de quem trabalha. Por isso, o Chega propõe a criação de uma plataforma que leva a uma proposta conjunta de alteração da legislação laboral após a pronúncia das entidades que, por lei, devem ser ouvidas e se devem pronunciar nesta matéria. Por outras palavras, o Chega aguardará a pronúncia das entidades patronais, empresariais, laborais, sindicais, etc., para propor à maioria a criação de uma proposta conjunta que limite os aspectos negativos que o Governo apresentou, mas que vá no sentido daquilo que são hoje as exigências das pequenas e médias empresas, do trabalho, da economia e da evolução. A título de exemplo, o Chega não pode aceitar e o Governo deve voltar atrás naquilo que é a redução da licença de amamentação. É um erro sobre as mães portuguesas e é um erro num país que está a viver um inverno demográfico. O Chega não pode aceitar que se mexa na legislação em matéria de luto gestacional. É uma crueldade desnecessária que não trará nenhum benefício económico, dando apenas o sinal ao país de que um dos problemas que tivemos nos últimos anos foi o luto de quem perdeu um filho. Isso é errado. É errado do ponto de vista jurídico e é errado do ponto de vista político. Mas não só nestes dois aspectos mais conhecidos ou mais mediáticos se disputa ou se discute a alteração à lei laboral. Os contratos de curta duração em que o Governo quer mexer podem merecer o consentimento do Governo, do Chega, contanto que não se entre em nenhuma forma de arbitrariedade. A título de exemplo, sim, podemos ter contratos de curta duração e podemos ter contratos mais flexíveis, mas eles não devem abandonar a forma escrita como quer o Governo, pois que isso significa uma diminuição de direitos e de previsibilidade na própria relação entre as empresas e o trabalhador. A proibição, hoje vigente, de recurso ao outsourcing depois de existir, por exemplo, um despedimento coletivo, e que o Governo quer acabar, pode dar o sinal às empresas que podem despedir toda a gente, recorrendo depois a entidades externas para fazer esse trabalho. Isto é errado. É errado porque dá um sinal errado à economia, à segurança das pessoas e à sensação de justiça social que nós também devemos promover. Quando temos contratos de curta duração, temos sempre, por necessidade e por definição, uma situação económica mais precária. Os contratos de curta duração são importantes na economia. Porquê? Porque muitas vezes correspondem a necessidades de curta duração das empresas. É melhor ter um contrato de curta duração do que não ter nenhum. É melhor haver contratos de curta duração do que não haver contratações ou de haver despedimentos. Porém, podemos e devemos impor ao Governo mudanças nesta matéria, para que não seja o cada um faz o que quer, ou para que não seja contratos absolutamente sem forma, que ninguém sabe como se regulam, nem ninguém sabe que regras se aplicam.
O mesmo em relação ao tempo desses contratos. O Governo quer estabelecer um mínimo de 1 ano para estes contratos. É um exemplo onde devemos ter mais flexibilidade. Se há uma necessidade que uma empresa tem, porque um trabalhador está de baixa, ou de gravidez, seja o que for, e precisa de um trabalhador por 6 meses, ou 7, ou 8, porquê é que não o pode contratar? Porquê é que tem que ter ou 1 ano, ou 2, ou 3, o que leva a que a empresa não contrate, em vez de contratar por 6 meses? Este é o tipo de flexibilidade que está certa, e não atacar as licenças de amamentação ou o luto gestacional. Encurtar o período experimental está certo e temos caminho para poder andar. Temos, porém, que garantir que quem é parte destes períodos experimentais não fica durante meses e meses a fio sem rendimento, sem salário, a fazer os chamados estágios, profissionais ou não, sem qualquer rendimento e sem conseguir pagar absolutamente despesa nenhuma. De resto, em matérias como as plataformas digitais, o teletrabalho mais flexibilizado, as licenças parentais para 6 meses, no aumento da sua duração dos atuais 4 meses, são aspectos em que o Chega está de acordo com a proposta do Governo e onde temos caminho para andar. Porquê é que quis tocar nestes pontos específicos e o que é que quero dizer com tudo isto? A proposta apresentada pelo Governo nesta matéria é incompleta, vai no sentido de aumentar a discricionariedade e penaliza, sem sentido, as mães, os pais e aqueles que estão numa situação mais precária. Não é tão útil para as empresas como poderia ser e como os empresários reclamam, nem consegue defender os direitos fundamentais conforme a nossa sociedade deveria defender, sobretudo no momento em que, no caso das mães, passamos, como disse, por um inverno demográfico profundo. Por isso, é preciso arrepiar caminho para garantirmos que o Parlamento tem condições de fazer uma aprovação tão necessária para esta legislação. O Chega está disponível, nestes aspectos que referiu e noutros, de chegar a um entendimento alargado para garantir que há uma nova lei laboral já no início da próxima sessão legislativa. Porém, sim, temos linhas vermelhas. E as linhas vermelhas são que se retire este ataque às mães portuguesas. As linhas vermelhas são que se retire este ataque às mães e aos pais que aceitam e decidem ter filhos. Que se retire este ataque à completa arbitrariedade dos contratos, em que o trabalhador deixa de ter e de saber, com toda a certeza sequer, se tem contrato ou não, se ele é escrito ou não, ou que direitos tem. Mas também a linha vermelha de atribuirmos à economia a flexibilidade que precisa para funcionar melhor. E por isso, se é preciso até mais horas de trabalho em alguns setores, se é preciso contratos de menor duração em alguns setores, porque é que o haveremos de evitar se isso vai gerar ou não contratações ou despedimentos? É este caminho que é preciso percorrer. Da nossa parte, conforme transmitiu ontem ao líder parlamentar do PSD, estamos prontos para assumir, logo após ouvir estas entidades, a constituição de uma delegação conjunta que leva a uma proposta conjunta de alteração à lei laboral que possa ser aprovada no Parlamento sem qualquer necessidade do Partido Socialista, do envolvimento do Partido Socialista. Isto não tem que ver com nenhuma dimensão subjetiva sobre o Partido Socialista. É que o Partido Socialista não quer mexer nas leis laborais e não quer mexer em nenhuma das leis que tenha tido a sua mão ao seu patrocínio nos anos 70, 80 ou 90. O PS quer uma sociedade parada. Nós queremos uma sociedade moderna e avançada. O PS quer uma sociedade imobilizada no tempo. Mas nós temos que olhar para os melhores exemplos da Europa nesta matéria. O que o Chega propõe é isso mesmo. Pararmos e olharmos para os melhores exemplos da Europa em matéria de legislação laboral. Para a Suíça, para a Alemanha, para a Áustria e mesmo, em alguns casos, para a França. Aqui encontraremos melhores soluções do que aquelas propostas pelo Governo. E conseguimos fazer uma alteração à lei laboral firme, eficaz, sem necessidade de pôr em causa os direitos das mães, os direitos de quem quer ter filhos, ou mesmo os direitos de quem trabalha e se esforça neste país. Não esquecemos as empresas e por isso estamos até de acordo que possamos ter mais horas de trabalho em alguns setores e contratos de menor duração, desde que tudo escrito, desde que tudo definido e desde que tudo aceito, quer por uma parte, quer por outra. Onde devemos atacar é nas fraudes, que essas sim têm e são conhecidas de todos. A chamada fraude sindical, que leva a que alguns dos dirigentes sindicais do nosso país há anos e anos não mexam uma palha para trabalhar,
mas se continuem a chamar a eles próprios funcionários, apesar de só trabalharem em sindicatos há 20, há 30 ou há 40 anos e provavelmente já não se lembrarem do que é ter uma profissão. Ou as fraudes que levam à atribuição de direitos desmesurados para paragem ou para férias a sindicatos ou a dirigentes sindicais. Ou na atribuição do RSI, que todos sabemos ser generalizadamente fácil de defraudar. Ou até nas baixas psicológicas, em que várias associações nacionais e internacionais já alertaram, quer Portugal, quer Espanha, para a possibilidade e para a realidade de fraudes consecutivas que prejudicam a economia e prejudicam as empresas. Não vamos atacar os pais ou as mães. Vamos garantir que há combate à fraude e o Chega está disponível a fazer isso. Não à custa das mães portuguesas, não à custa daqueles que mais trabalham e não à custa dos empresários portugueses. O Governo tem aqui o sinal político do caminho que pode e deve seguir para termos a aprovação conjunta desta legislação no início da próxima sessão legislativa. Por isso, é não uma força de bloqueio, mas uma força de incentivo e, ao mesmo tempo, de limitação, que é própria do partido que lidera a oposição. Da nossa parte, não há mais o destruir por destruir, nem o procurar não aprovar por não aprovar. Estamos aqui para trabalhar. Contanto que o Governo aceite mudanças profundas nestas matérias, como aquelas que aqui acabámos de referir. Uma nota final para os incêndios. Várias vezes instiguei o Primeiro-Ministro a uma alteração que era preciso fazer nesta matéria. Várias vezes o Chega teve a capacidade de levar ao Parlamento alterações em matéria da lei relativa aos incêndios, sem que tenha sido possível chegar a qualquer consenso no Parlamento. Volto a apelar, desta vez um apelo mais profundo, de alguma forma mais desesperado, para que o PSD, de uma vez por todas, permita dar o sinal político ao país de que, efetivamente, vamos combater os incêndios e os incendiários. É verdade que há modelos de negócio que estão em causa e que são afetados na questão dos incêndios. É verdade que há problemas em relação à floresta e em relação ao modelo de cultivo em Portugal. Tudo isso é certo. Mas há uma coisa que podemos fazer já. E que podemos fazer já no reinício da sessão legislativa. É garantir que incendiário nunca tem pena suspensa. É garantir que as penas são efetivamente cumpridas. E é garantir que incendiário é terrorista. E que tem que cumprir, por isso, uma elevada pena de prisão. Aquilo que aconteceu no último dia e meio deveria alertar-nos a todos. Um indivíduo que já esteve preso 2 vezes por este crime voltou a pegar fogo ao território. Se isto não é um chama-atenção para o que está a acontecer em matéria de justiça, então eu já não sei o que poderemos mais fazer. A culpa não é dos juízes, nem dos magistrados, nem dos polícias que os prendem. É da lei que não permite que eles fiquem presos. É da lei que permite libertá-los em qualquer circunstância ou saírem em liberdade condicional ao fim de alguns meses. Temos que acabar com isto. Volto a propor ao PSD que rapidamente apoie o projeto do Chega nesta matéria, estando o Chega aberto a outras iniciativas do PSD também nesta matéria, para que possamos considerar os incendiários terroristas, acabemos com as penas suspensas nesta matéria e garantamos que quem efetivamente põe fogo ao território fica preso e não anda no verão com 40 graus à solta, independentemente dos seus problemas. Se tem que ser internado, seja internado. Se tem que ser tratado, seja tratado. Não é o país que tem essa responsabilidade, muito menos tem a culpa dos problemas de cada um. Cada ano é novo drama. Áreas ardidas, comparativamente com a Europa, em proporção gigantesca, ameaças sobre a vida de pessoas e de bens, tudo isto sem qualquer capacidade de resposta, com um governo que fica absolutamente maniatado e sem meios para responder, uma ministra que diz que os meios não são necessários e uma lei que não consegue responder ao problema. São os 3 pontos errados, nos 3 dramas errados, que levam ao drama maior dos incêndios todos os anos. Também isto, se o governo assim o entender, pode levar a uma proposta conjunta no início de setembro para uma resolução rápida do problema. Na Catarina, antes destes assuntos sobre os quais também tenho algumas questões, queria perguntar se já foi informado que o Ministério Público abriu um inquérito assim a doutora Rita Matias. Não percebi a pergunta, peço imensa desculpa. Se já foi informado que o Ministério Público abriu um inquérito assim também a doutora Rita Matias pela divulgação do... Não fui informado disso, vi isso há pouco. Vi isso há pouco nas notícias. Eu, sinceramente, acho
O primeiro ponto é de respeito pela justiça portuguesa, eu sempre o manifestei e, portanto, volto a manifestá-lo hoje. Lamento e não sei, não conheço as razões que levaram à abertura do inquérito. Imagino que seja por denúncias de associações e, como aconteceu no caso do vídeo da comunidade cigana e de outros, imagino que tenham existido denúncias de associações e de movimentos cívicos e etc. Eu já estou habituado a isso, porque tenho sido a cada momento alvo de denúncias por este tipo de crimes de liberdade de expressão e de natureza da ação política. Nós criámos uma nova forma de fazer política que é criminalizar os políticos, que é procurar que tudo o que eles dizem é alvo de crime e se não conseguimos combatê-los nas urnas, no debate, no voto, então eu procuro que os prendam ou procuro que se abram inquéritos contra ele. Estou confiante que chegaremos ao fim e perceberemos que esta é uma questão de liberdade política e de liberdade de ação política e de discurso político. E estou convencido também que a justiça portuguesa, que em muitos casos parecidos com este, tem atuado até em relação a processos que me têm movido por liberdade de expressão e por defesa das minhas ideias e por defesa das ideias do Chega, tem concluído que estamos no domínio da liberdade de expressão. Mas esta distância não há nenhum arrependimento em relação à forma como esse episódio aconteceu, tanto da parte da Rita Matias como Eu gostava de ter a justiça, francamente, eu sei que os poderes são separados. Eu gostava de ter a justiça focada no combate à corrupção no nosso país. Repare, quando a justiça perde tempo em olhar para o Parlamento e dizer assim, o Sr. André Ventura, no Parlamento, chamou a atenção de alunos estrangeiros nas escolas. Já viu isto? E isto é tempo que se podia estar a gastar num inquérito a crimes de violação, a crimes de corrupção, a crimes de branqueamento de capitais, a crimes de terrorismo, a crimes de incendiários. Nós não devemos fazer a justiça. Estas associações têm que perceber isto também. Nós não devemos entupir a justiça criminal porque não gostamos de um político, porque queremos vê-lo atrás das grades quando não o conseguimos combater. E, portanto, processos atrás de processos. Repare, nos últimos anos, se eu digo que há uma comunidade que vive de subsídios, processos de crime. Se eu faço um vídeo sobre ciganos em campanha eleitoral por causa da habitação, processo de crime. Agora, se é divulgado nomes de crianças estrangeiras para mostrar ao país, na minha perspectiva e na perspectiva do Chega, que há prioridades que não devem ser dadas a estrangeiros sobre as mães portuguesas, vai-se debater politicamente, vai-se responder politicamente. Não, processo de crime, não é? Mas que pessoas não se podem defender? Se peguem numa lista e diz assim, nesta lista da escola, em Lisboa, em vez de estar a Mariana, o Pedro, o João, o Carlos, a Joana, está o Abdido, o Azés, o Mohamed, etc. Mas isto é crime onde? Isto é crime onde? A não ser que nos tenhamos tornado um país de mariquinhas, com certeza, em que não se pode dizer nada. Quer dizer, ouçam, eu compreendo o desespero da esquerda que viu-se desaparecer do Parlamento e que percebe que já não representa as pessoas. Isso é uma coisa. Outra é andar a entupir o Ministério Público com processos, quando o Ministério Público tem que estar focado em combater os crimes que graçam no país. Nestas matérias que eu... Com certeza. Nestas matérias que eu acabei de dizer. Quer dizer, isto é tempo de inquérito que podia estar a ser gasto, olha, na Operação Marquês. Que aí é que nós temos que acabar o inquérito. Na Operação do BES. Era aí que eu queria ver os recursos da Justiça. Nos violadores à solta. Olha, ontem num canal de televisão tive a oportunidade de mostrar um traficante colombiano que foi libertado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Porque fez um pedido de asilo. É isto que eu quero a Justiça a fazer. Não é ver se o André Ventura no Parlamento podia dizer o nome Mohamed ou não Mohamed. Eu tenho a certeza que até quem tem que investigar isto deve olhar e deve dizer assim, meu Deus, não é? Que país é que chegámos, não é? Quanto é que está disponível para colaborar nesta investigação? Você deve ser o indivíduo do país que mais colabora com tudo, porque todos os dias eu respondo às vossas perguntas, todos os dias eu respondo às perguntas do país. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Ministério Público vai abrir um inquérito à RTP por ter divulgado em horário nobre o nome de crianças numa lista da escola. É uma pergunta que eu deixo ao Procurador-Geral da República. É uma pergunta, aliás, o Chega até vai fazer a questão mesmo, que é, será que a RTP vai ser alvo de um inquérito de crime? Ou se é preciso que estas associações de esquerda façam a mesma coisa. Ou se é preciso que o Chega faça queixas. Quer dizer, eu tenho certeza que nós não podemos viver num país em que não se ganha um opositor político, prendam-no, agarrem-no e metam-no na cadeia rapidamente. Quer dizer, a RTP divulgou, e eu acho que fez bem, atenção, eu estou a dizer isto, eu acho que a RTP fez bem. A RTP divulgou uma lista porque tinha que divulgar, e na minha perspectiva fez o seu trabalho, de crianças e nomes de crianças numa escola, porque era o que fazia sentido numa peça. Vai ser aberto um inquérito de crime a isso também? A RTP vai ter que colaborar?
vai ser chamado o diretor da RTP, vai ser chamado os jornalistas da RTP. Vamos lá ver que diabo. Vamos parar um bocadinho no país, ver o que é importante mesmo, ver o que é importante. Ouçam, eu colaboro com o que eles quiserem, vou lá às vezes que eles quiserem. Agora, não percam, eu dou-lhes todos os elementos que eles quiserem. Façam só um favor, que eu acho que é mesmo um pedido. Não percam tempo com isto. Não percam tempo com isto. Percam tempo a tentar julgar o Sócrates, percam tempo a tentar apanhar aqueles que andaram a roubar o país, percam tempo a tentar apanhar os violadores. Eu dou-lhes todo o tempo do mundo e digo-lhes o que quiserem. Agora, não metam o Ministério Público, sinceramente, a perder tempo com disparates, verdadeiramente, que é quem não sabe viver com a liberdade de expressão no nosso país e com a liberdade política, não é? Ainda não recebeu a informação, ainda está à espera de ser notificado para perceber qual é que é. Não recebi informação nenhuma, não sei se foi por queixas de associações, como imagino que seja, por queixas de plataformas, por queixas da Comissão de Proteção de Menores, não faço a mesma ideia. Acho que é só lamentável, sinceramente, acho que é só lamentável que um país com tantos problemas na justiça, um país com tantos problemas em relação aos prazos e etc., perca tempo ou faça a justiça perder tempo com um político que no Parlamento chama a atenção que as escolas portuguesas estão a ficar, em muitos casos, cheias de estrangeiros e que isso é um problema que temos que combater. E, portanto, a solução é mover-lhe um processo de crime e ver se ele se cala com um processo crime. Mas eu já agora deixo a pergunta também à Procuradoria-Geral da República se a RTP vai ter um inquérito de crime. Sim. Neste caso, não é nenhum tipo de discriminação nem de segregação de umas crianças em relação a outras. Mas, avançando, queria te perguntar... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Que eu saiba, o processo não tem nada a ver com discriminação. Tem a ver com a divulgação dos nomes dos menores. Foi assim que a Comissão de... Vocês dizem que há algumas crianças que tiraram lugar a outras. Mas isso já é a avaliação política. Bom, aí então ainda é mais grave. Quer dizer, se o processo na Justiça é porque eu faço uma avaliação... Mas se houve, também houve com a RTP. Porque a proteção de dados é a divulgação dos nomes. Agora, grave é dizerem-me assim, bom, ok, foram divulgados os dados, mas o Chega faz uma avaliação política diferente da situação e por isso tem um processo de crime. Eu acho que não vivemos nesse país ainda, não é? Portanto, acho que era importante que isto fosse esclarecido e era importante que o próprio Ministério Público, imagino que tenha sido quem deu a informação de que havia um inquérito, esclareça se vai ser aberto um inquérito à RTP também. E atenção, e a todas as entidades que no Parlamento e fora dele expuseram nomes de menores nos últimos anos. É que isso era importante saber, para não parecer uma coisa feita ao Chega especificamente. Muito bem. Deixe-me só perguntar se o Primeiro-Ministro respondeu à proposta que tinha dito que ia fazer anteontem. Penso eu disse ainda hoje, vou pedir ao Primeiro-Ministro... Não, eu tive a oportunidade, como disse ontem, de falar com o líder parlamentar do PSD para começarmos a definir os passos que iam ser dados nesta matéria no reinício da sessão legislativa, que são aqueles que disse de esperar que as entidades se pronunciem e depois de haver pronúncia das entidades, definirem-se as matérias de linha vermelha e as matérias onde podemos avançar e onde não podemos avançar e depois então haverá uma constituição de uma delegação para trabalhar nestas matérias, garantindo aquilo que eu estava a dizer há pouco, que não se atacam os direitos das mães, nem de quem quer ter filhos, que temos flexibilidade, mas sem discricionariedade, e penso que em setembro estamos em condições de garantir a constituição desta delegação. Quando isso for feito, haverá provavelmente uma reunião que terá que ser presencial, e essa entre os líderes dos dois partidos, para que o tema e para que o assunto seja fechado. Mas neste momento penso que, tendo já articulado isso com a liderança parlamentar do PSD, os passos serão dados agora nesse sentido. Eu gostava de perguntar se conhece o anteprojeto, já teve acesso a todo este anteprojeto do Governo, ele já foi aprovado em Conselho de Ministros, mas seguiu para a concertação social, ou se apenas estas alterações que vão sendo conhecidas são do conhecimento do Chega, e no caso da proposta sobre as fraudes, se admite colocar mais algumas alterações à legislação laboral, do que sei, não há normas deste género para o PSI ou para as baixas psicológicas, quer que constem atualmente na legislação laboral, quer que constem deste projeto do Governo. Sim, eu tive a oportunidade já de ver o anteprojeto que está em discussão e dos vários artigos que o Governo quer alterar, são mais de 100, como tive a oportunidade aqui de dizer, é um trabalho árduo, mas que teve que ser feito, esteja mais calor ou menos calor, é um trabalho que os políticos têm que fazer, nós estamos aqui para trabalhar. 2, nós vamos
fazer propostas detalhadas de alteração a este projeto, por isso é daí o trabalho que estou a dizer. Acho que isto não se pode bastar com ideias soltas de que vamos fazer alterações a nível de valor e que valores, não, a este artigo, a este artigo, a este artigo. Eu dei-vos aqui vários exemplos, contratos de curta duração, plataformas digitais, outsourcing, a questão da amamentação, etc. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido e sim, vamos procurar criar uma espécie de cláusula anti-abuso, tal como existe na legislação fiscal. Vamos procurar criar uma cláusula anti-abuso na Segurança Social que permita combater as fraudes e os abusos no RSI, na atribuição indevida de subsídios. Este é, aliás, um grande desígnio do Chega, que há muito tempo colocámos em cima da mesa e queremos agora concretizar. É possível, eu penso que é possível. É possível juridicamente, é possível com vontade política e até com base, podemos fazê-lo com base naquilo que algumas legislações têm feito, por exemplo, a legislação francesa nesta matéria, não tem que ser igual, mas podemos avançar por aí, que é no fundo de que quem recebe subsídios indevidamente, fica X anos, em alguns casos para sempre, sem podê-los receber novamente, quem os obteve sem ter autorização, por fraude. Quem os obteve de forma fraudulenta pode também nunca mais os obter ou ficar por toda a vida sem os obter. Quem tem manifestações de fortuna não pode ter subsídios de apoio social e etc, etc, etc. Portanto, vamos procurar garantir que o Governo é também sensível a esta questão. Aliás, se o Governo está tão preocupado com a fraude na amamentação, então vamos preocupar-nos primeiro com a fraude nos subsídios de inserção que há anos que povoam o país e com as fraudes de baixa psicológica, etc, etc, etc. Acho que esse é o caminho mais fácil e não é sobretudo o caminho mais justo em relação ao ataque às mães portuguesas e àqueles pais e mães que querem ter filhos. Acho que isso é que é muito injusto. O Chega, em caso algum, pode contribuir, e isso faz parte do ADN do partido, o Chega, em caso algum, pode contribuir para qualquer ataque à família ou à natalidade. E isso, para nós, é um elemento absolutamente incontornável da nossa proposta política e legislativa.